Olá, alunos! Então, já que a nossa aula não deu certo por causa da internet, aqui estamos nós. Então, como eu falei, estudaremos o primeiro capítulo de semântica, lembrando que os capítulos sobre linguagem denotativa e conotativa, assim como as figuras de linguagem, já foram por nós estudados, tá? Esses assuntos já foram estudados. Então, veremos agora o capítulo 1 e daremos sequência. Lógico que sem estudar o que já pesquisamos. Então, vamos lá. O que é semântica? É o estudo do significado, né? Eu sempre falo essa palavra em sala. Então, vamos lá. Semântica é o estudo da significação das palavras. Neste capítulo, estudaremos os conceitos de hipônimos e hiperônimos, antônimos e sinônimos, homônimos e parônimos e a polissemia. Gente, esse capítulo é imenso e ele está dividido em duas partes, ok? Porque a minha internet não está colaborando, então se eu fizesse um vídeo só, eu acho que ele nunca iria carregar, ele nunca chegaria até vocês. Então está dividido. Vamos lá. Vamos começar pelos hipônimos e hiperônimos. São palavras estranhas, mas que se referem a coisas, na verdade, muito tranquilas, muito fáceis. Então, hiperônimos têm sentido mais genérico, ao passo que os hipônimos, então, têm um significado mais específico. Exemplo, a menina quase foi atropelada pela moto, uma vez que não viu o veículo. Então, aqui a gente tem moto e veículo, certo? Moto é uma palavra mais específica, então é hipônimo. Veículo é uma palavra mais abrangente. Veículo pode ser uma moto, pode ser um ônibus, pode ser um carro, né? Beleza, então moto é hipônimo de veículo, certo? Moto é específico. E veículo é hiperônimo de moto. Vocês conseguiram entender? Então, por exemplo, se eu digo cômodo, cômodo é hiperônimo, é o geral. Se eu digo quarto, quarto é hipônimo, porque é específico, é um tipo de cômodo. Poderia ser quarto, poderia ser cozinha, poderia ser banheiro, beleza? Show, vamos lá. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Hiperônimos e hipônimos. Cor é mais abrangente, certo? Então, verde, amarelo, roxo, azul são cores específicas. Então, a gente tem aqui hipônimos. Fruta, genérico, beleza? Agora, se eu falo maçã, é uma fruta específica. Hipônimo, veículo, geral, moto, específico. Esporte, geral. Natação, específico. Animal, geral. Cobra, específico. Flor, geral. Rosa, específico. Ferramenta, geral. Martelo, específico. Beleza? Agora, vamos lá. Então, para que eles servem? Eles servem para dar coesão, para evitar repetição. Então, vamos lá. O uso de hiperônimos e hipônimos é essencial para a construção de uma boa coesão lexical num texto, ou seja, lexical diz respeito às palavras, ao vocabulário, né? Ou seja, eles dão coesão ao seu texto, às suas palavras. Os hiperônimos e hipônimos atuam como um recurso coesivo lexical que permite a abordagem de um tema, evitando repetições vocabulares, beleza? Além disso, desempenham uma função anafórica no texto, fazendo referência a uma informação previamente mencionada, sem a repetir através do uso de substantivos genéricos e específicos. Então, por exemplo, gente, vocês lembram que eu já falei em sala sobre anáfora e catáfora? Anáfora repete, catáfora antecede, mas a gente ainda vai falar sobre isso. Mas então, por exemplo, anafórica por quê? Se a gente observa lá o exemplo da moto e do veículo, né? Se eu falo primeiro moto e depois veículo. Por que é anafórico? Eu já falei sobre o veículo, só que eu coloquei o nome dele especificamente, moto. Depois eu falei veículo. Ou seja, essas duas palavras estão dentro do mesmo campo semântico. Ou seja, elas possuem o mesmo significado. Quando eu falo moto ou veículo, eu estou me referindo, na verdade, quando eu falo moto é específico. Quando eu falo veículo é geral, certo? Então, se eu falei primeiro moto e depois eu falei veículo, por que é anafórico? Porque eu estou me referindo a algo que eu já falei. Ou seja, eu uso veículo porque eu estou me referindo à palavra que já foi mencionada. Que palavra é essa? Moto. Eu poderia falar moto de novo? Sim. Por que eu não falei moto? Para evitar repetição, para dar coesão ao meu texto, ok? Agora vamos lá. Agora, sinônimos. Vocês estudaram isso há muito tempo e isso sempre vai ser importante. Então vamos lá. Sinônimos ou sinonímia, né? Sinonímia caracteriza o estudo das palavras sinônimas, isto é, aquelas palavras que possuem significado ou sentido semelhante
Isso quer dizer que um sinônimo é todo aquele termo que possui um significado aproximado na representação de uma determinada ideia que está sendo apresentada por outra palavra. Então, olha só, tem os sinônimos perfeitos e imperfeitos. Acredita-se que existam mais sinônimos imperfeitos. O que isso quer dizer? Assim como os seres humanos, cada palavra tem a sua identidade. Cada palavra tem o seu significado. Isso significa que... Significado significa, né? Isso faz com que nós entendamos que uma palavra pode ser muito, muito semelhante à outra, certo? A ponto de serem consideradas sinônimos perfeitos. Mas isso nem sempre vai acontecer. Daí a gente tem os sinônimos imperfeitos, tá? Agora a gente vai falar dos perfeitos, no próximo slide vem os imperfeitos. Então, sinônimos perfeitos, após e depois. Vou estudar após o jantar, vou estudar depois do jantar, mesma coisa. Morrer e falecer, embora o verbo morrer acho que seja mais agressivo, né? Mas eles possuem o mesmo significado. Abecedário e alfabeto, vocabulário e léxico. Agora vamos lá, sinônimos imperfeitos. Os sinônimos imperfeitos abordam todas as palavras que possuem significados próximos, mas não são idênticos. São sinônimos com definições bem parecidas, mas diferentes entre si. Então, por exemplo, feliz e alegre. Tem um sentido parecido, mas feliz, ele é muito mais alegre. Quando a gente pensa em alegre, parece um estado mais momentâneo. Ele está alegre, né? Agora, feliz parece que é muito mais verdadeiro, sabe? Existe uma diferença. O feliz, ele é mais... Parece que a pessoa de fato é feliz, ela não só está, mas ela é. O alegre já tem um significado de algo transitório, algo momentâneo. Paixão e amor, a gente pode usar como sinônimo, mas o amor também. O amor, ele é muito mais verdadeiro, ele é muito mais forte. E a paixão, geralmente as pessoas falam, né? Fulano está apaixonado, ou seja, não consegue ver o defeito da pessoa, acha que ela é maravilhosa. E amor, não. Você já passou daquela etapa, você consegue ver defeitos, você consegue falar mal da pessoa, mas você a ama mesmo assim. Então, o amor é mais profundo, ao passo que a paixão também é algo mais momentâneo. Então, alegre é mais momentâneo, paixão também. Feliz já é mais como eu posso dizer? Parece que a pessoa de fato ela é e não está. Assim como amor, ela ama de fato, ela não está só apaixonada. Antônimos, então, palavras de sentido contrário, né? Fechado e aberto, feliz e triste, pobre e rico, feio e bonito, vida e morte. Então, vamos lá, vamos falar sobre os homônimos. 2 ou mais vocábulos, palavras, tá? Mesma coisa. Podem ser homônimos quando entre eles existe uma identidade sonora, ou seja, eles vão ter ou o som igual, ou a escrita igual. Em determinados momentos, eles vão ter o som e também a escrita iguais. Show! Ocorrendo, contudo, uma diversidade de significados, ou seja, o sentido é diferente. Os homônimos podem ser homófonos, homógrafos ou perfeitos. Homófonos têm o mesmo som, homógrafos têm a mesma escrita, perfeito quando eles tiverem o mesmo som e a mesma escrita. Quando homófonos, exatamente o que eu falei, quando homófonos apresentam o mesmo som, mas grafia diferente. Se homógrafos, eles têm a mesma escrita, mas diferenças fonéticas, ou seja, diferenças de som. Quando são perfeitos, eles vão ter a mesma escrita e o mesmo som. Então, vamos lá. Homônimos perfeitos, ou seja, mesma escrita e mesmo som. Certo? Então, a gente tem aí o são, do verbo ser, e o são, adjetivo sadio, né? Quando a gente fala ele é são, ou seja, ele é consciente, ele é sadio. A gente tem o rio, do verbo rir, eu rio, e o rio, substantivo. Certo? Então, mesma escrita, mesmo som. Cobra, ele cobra. Verbo cobrar e cobra, substantivo. Mesma escrita, mesmo som. Agora temos os homônimos homófonos, ou seja, o som é igual, mas a escrita é diferente. Então, a gente tem acento, que é o sinal gráfico, assento, lugar de sentar-se. Ou seja, perceberam? O som é igual, mas a escrita é diferente. Depois, a gente tem aí sessão, sessão, sessão. Mesmo som, escrita diferente. Sessão, primeira sessão que aparece, verbo ceder, depois reunião e depois sessão corte, né, compartimentos separados. Homônimos homógrafos têm a mesma escrita. Então, a gente tem aqui
seco, aliás, perdão, seco, eu seco, do verbo secar. Então, eu seco isso. E seco, né? Adjetivo, ele é seco. Então, a escrita é igual, mas o som é diferente. Depois a gente tem eu olho, do verbo olhar, e meu olho, substantivo. Perceberam? A mesma escrita, sons são diferentes. Então, eu molho, do verbo molhar, e o molho, que é o substantivo. Agora, parônimos. Então, prestem atenção. Agora, lembram que o que a gente acabou de falar? Nós acabamos de falar sobre os homônimos. E eles têm uma identidade sonora, certo? Ou seja, do som, tem uma identidade gráfica, ou seja, escrita. E algumas palavras apresentam o mesmo som e a mesma escrita. Beleza? Agora falando sobre os parônimos. Quando nós estudamos o assunto que acabamos de falar, certo? Quando nós estudamos os homônimos, percebemos que eles tinham ou a mesma escrita, ou o mesmo som, ora as duas coisas, certo? Então, havia uma identidade. A escrita era igual, o som era igual. Agora, quando a gente fala sobre os parônimos, existe uma semelhança, tá? Mas não são iguais, como acontecia lá com os homônimos, certo? Então, olha só. Duas ou mais palavras são parônimas quando entre elas existe tanto uma semelhança gráfica, ou seja, as palavras são escritas de maneira parecida, quando sonora, sem que haja, contudo, nenhuma similaridade em sua significação, né? As palavras são diferentes. Então, a gente tem aqui retificar, que significa corrigir, e ratificar, que significa confirmar, tá? Mas olha só, perceberam que a gente tem aqui o certo? Lá em retificar, e o A em ratificar. Ou seja, a escrita, ela não é igual e o som também não é igual. O som é parecido, né? E a escrita também é parecida, assim como o som, mas não é igual. Depois, eminente, algo célebre, importante, iminente, que está prestes a acontecer. Então, olha só, a escrita é parecida. O som, né, por sua vez, também vai ser parecido, tá? Mas parecido não é igual. Agora vamos lá, vamos falar sobre a polissemia. Ou seja, semia diz respeito ao significado. Poli, muitos, né? Polissíndeto, lembram? Estudei, brinquei, pulei. Mentira, né? Que não dá pra fazer nada disso. Mas, assim, né? Não dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo em um dia só, quem dera. Quarentena está aí para nos mostrar isso. Mas vocês têm que fazer, hein? Então, olha só. Polissíndeto. Síndeto é a mesma coisa que conjunção, que é a mesma coisa que nexo, né? Então, são várias conjunções. Polissemia são vários sentidos, né? Semia, sentido, poli, vários sentidos. Então, é a propriedade de uma palavra apresentar múltiplos sentidos, o que só se explica em função do contexto em que se insere. Então, para você depreender qual é o significado daquela palavra, você precisa do nosso conhecido contexto, né? Então, vamos lá. A mãe vela pelo sono do filho doente. Beleza? Depois, o barco, a vela foi movido, tá difícil, foi movido pelo vento. Depois, quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela. Então, aqui a gente tem 3 vezes a palavra vela. Mas vamos lá. Vamos perceber que na primeira oração, ela é a conjugação do verbo velar. Ou seja, do verbo cuidar, né? A mãe vela pelo sono do filho doente, a mãe está preocupada. A mãe está ali ao lado para ver se está tudo bem com ele, se ele está melhorando, né? Beleza. Na segunda, vela refere-se ao pano resistente que é preso aos mastros das embarcações para fazê-los andar. E na terceira, vela refere-se à peça de cera com um pavio no centro que serve para dar luz, né? Então, quando acabou a luz, a menina acendeu uma vela, né, para que ela conseguisse uma pequena luz ali. Então, percebemos que vela, em cada oração, apresentou um sentido. E como que a gente entendeu esse sentido? Através do contexto, né? Então, a palavra tem um significado em cada contexto. Eu acho que é o último slide. Então, vou colocar lá para vocês, tá? É a nossa aula de hoje. A internet tá horrível, gente, tá muito complicado, mas as nossas aulas não podem parar. A aula de redação já está lá, ok? Então, vou colocar esta de agora e vou gravar a parte 2. Então, olha só, gente, façam os exercícios do capítulo. Eu coloquei também lá na plataforma
uma folhinha só com exercícios de homônimo, parônimo. Façam também, mandem dúvidas, ok? Mandem dúvidas porque não estamos de férias. Beijos, fiquem com Deus.